Irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Eu quero convidá-lo a abrir aí Êxodo capítulo 20. Você que porventura esteja visitando a nossa igreja, nós temos por hábito normalmente fazer séries de mensagens, inclusive está disponível no canal da igreja. E nós temos olhado todos os domingos estes mandamentos tão preciosos que Deus nos deu. Êxodo capítulo 20. Antes de nós lermos o texto, eu preciso lembrá-los de que esta lei que Deus deu não deve ser visto jamais como se fosse uma lei de um Deus que não está envolvido conosco, ou de um Deus que quer apenas colocar limites em nós. Não, os 10 mandamentos, na verdade, constituem a lei de um Deus extremamente amoroso. É isto que o prefácio da lei diz. Antes de nós olharmos cada um dos mandamentos, nós encontramos a abertura desta lei, que Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Deus se apresenta como Criador, como Redentor, e Deus mostra para aquela nação que a vida que eles tinham vivido, quase 400 anos no Egito, era uma vida de escravidão. E agora eles estavam livres. De fato, eles estavam livres para servir a Deus. E o que Deus vai dar, então, são 7 princípios, 7 leis, que vão mostrar como que verdadeiramente se vive, como verdadeiramente você pode ser livre de fato. E aí ele vai estabelecer, então, estes 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm como principal ênfase a relação para com Deus, e os 6 últimos têm como ênfase a relação para com o próximo. Por isso que quando Jesus foi perguntado qual era o resumo destes 10 mandamentos, o resumo de toda a lei, ele disse que o resumo era amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Nessa noite nós chegamos então neste mandamento, no 8º mandamento, que está no verso 15. E eu quero que você, em casa, releia e decore os mandamentos. Quando nós chegarmos no último, nós vamos recitar em de cor os 10 mandamentos. Vamos ler então Êxodo capítulo 20, verso 15. Êxodo 20, verso 15, diz assim, leiamos: não furtarás. Vamos repetir? Não furtarás. Ó Deus, como nós cantamos, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua lei, ouvir a Tua lei que aponte o nosso pecado, ouvir a Tua lei que mostre para nós um Redentor que é Cristo Jesus, e ouvir a Tua lei que é instrumento de santificação para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez você, ao longo desta semana, quando você se inscreveu lá para participar do culto, por causa da pandemia, nós ainda estamos tendo a necessidade de se inscreverem os membros da igreja. Então, quando você foi se inscrever, talvez você pensou, até que enfim eu vou entrar num sermão, e aí eu vou poder só contemplar a mensagem no sentido de que, ufa, tem um dos 10 mandamentos que eu não quebro. Eu não furto, eu não roubo. Aliás, essa é uma frase muito comum, né? As pessoas dizem assim, olha, pastor, eu sou uma pessoa muito simples, mas olha, eu tenho uma virtude, eu não roubo, eu não mato, eu não adultério. Então essas frases são muito comuns. Será mesmo que eu e você não furtamos, não roubamos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você deixasse um dinheiro em cima do seu carro, ou talvez na porta aí da sua casa, ou na beira de algum lugar, você deixasse aquele dinheiro, deixasse a sua carteira lá, você saísse, ficasse algumas horas fora. Quando você voltasse, topasse então aquele dinheiro, aquela carteira, em cima de um carro, em cima de algum lugar, você ficaria surpreso o quê? Se aquela carteira estivesse lá, ou se aquela carteira não estivesse mais naquele lugar? Nós normalmente ficaríamos surpresos se a carteira continuasse lá. Mas você sabe que um corpo fica em repouso até que uma força haja sobre ele. A carteira jamais iria sair daquele lugar se alguém não colocasse a mão aí. Então isso mostra para nós que o furto faz parte de uma realidade. Aliás, você já parou para pensar que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, o primeiro pecado deles passou também pelo furto? Passou pelo roubo.
E eu e você somos descendentes de Adão e Eva. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, poxa, mas por que Deus planta uma árvore que Adão e Eva não possam comer? Por que Deus proíbe eles de comerem? Há várias razões, mas basta uma para dizer, Deus é o dono de todas as coisas. O jardim todo era de Deus. E se Deus disse que não poderia comer daquela árvore, era de Deus, não foi Adão quem a fez. Então bastasse o fato de Adão entender que aquilo é de Deus, e Deus não deu a ele, como as outras coisas Deus tinha dado. Então ele não deveria comer. O primeiro pecado passa por um furto, passa por pegar algo que não era dele. E se você descende de Adão e Eva, e você descende, é possível que você também tenha dificuldade com este mandamento. Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor é meu pastor, o senhor não me conhece? Pode olhar minha ficha criminal, eu não passei pela polícia em momento algum. Irmãos, nós vivemos um país em que em 2019, o ano passado, o SPC divulgou que em torno de 62,08 milhões de consumidores estavam negativados. Vou repetir, 62,08 milhões de consumidores estavam com o nome sujo. Talvez a gente diz, é apenas um nome sujo. Calma aí. Alguém tinha direito de receber isso e não recebeu. Irmãos, nós vivemos um país onde existe uma lei, no passado, um tanto quanto que famosa, que era a lei de Gerson. Não sei quantos lembram de um jogador de futebol que fez uma propaganda e ficou famosa pela frase dizendo, o que vale é levar vantagem em tudo. E essa lei está meio que grudada em nós, mas ela não é uma lei de Gerson, ela é um pouquinho a lei de Adão e Eva. Nós, brasileiros, temos o chamado jeitinho brasileiro. E muitos de nós pensamos que a vida, de fato, é uma vida de levar vantagens. Este mandamento vem para nos desafiar a perceber que Deus, quando tira o povo do Egito, Deus quer tirar da mentalidade do povo a ideia de que eles devem viver uma vida de uma forma a sempre levar vantagem sobre o outro. Porque essa era a vida no Egito. Por que eles foram escravizados no Egito? Porque os egípcios perceberam a força produtora, a força bruta do povo de Israel, o número de pessoas, e disseram, está aqui um povo que nós podemos levar vantagem sobre eles. E por isso eles foram escravizados. E Deus tirou eles de lá. Deus está levando eles para Canaã, e Deus vai colocá-los para conviver juntos em uma terra. E Deus está dizendo para eles, ei, existe uma lei, e a lei passa por você não pensar em levar vantagem sobre os outros. Esta é a essência deste mandamento. Um mandamento que vem para regular as nossas relações para com o próximo, no sentido de nós sabermos o que é nosso e o que é do outro. E o que é do outro não é nosso. E o que é nosso não é do outro. E eu gostaria que nós pudéssemos perceber isso nesta noite, através de duas lições. Irmãos, os mandamentos, se você parou para perceber, eles chamam a atenção para o dever do cristão. Nós somos uma geração também acostumada com direitos. Já viu o tanto que tem de manifestação em busca de direitos? Você já viu uma manifestação querendo deveres? Não tem. Qualquer grupos minoritários, grupos que constituem outros tipos de embates na sociedade, todos eles querem dizer, nós temos alguns direitos que não estão sendo contemplados. Mas os 10 mandamentos você não encontra em nenhum momento dizendo assim, você tem o direito disso, você tem o direito daquilo outro. Não, Deus vem pela via contrária. E Deus diz para o povo, vocês têm deveres. Nós precisamos saber que nós precisamos formar uma geração que entenda que nós somos chamados para ter deveres morais, deveres de uma ética firme, em meio a uma sociedade totalmente fragmentada, uma sociedade líquida, como alguns gostam de dizer, mas a nossa ética é sólida. Nós somos chamados para ter uma conduta de deveres, deveres para com Deus e deveres para com o outro. E o que eu quero olhar com você, então, são duas lições sobre estes
deveres. E a primeira lição que eu quero que você perceba é que este mandamento ensina o cuidado para com a propriedade privada. Primeira lição, o mandamento ensina o cuidado para com a propriedade privada. A expressão que você encontra no verso 14, verso 15, melhor dizendo, não furtarás, essa palavra traduzida por furtar, não furtarás, é uma palavra bem ampla. Eu sei que na nossa língua existe uma distinção nossos códigos entre roubar e furtar. Eu aqui não vou utilizar desta distinção. Eu vou falar em furtar e roubar, relacionando a algo até mais amplo, porque a palavra hebraica aqui é uma palavra que significa ganaf. É ganaf. E ganaf era usado para aquilo que nós chamamos hoje de roubar, e também ganaf era usado para aquilo que nós chamamos de furtar. Mas ganaf também era usado para mais do que isso, para quando a pessoa deixa de simplesmente ter cuidado para com o direito do outro. Então, ganaf é muito mais amplo do que apenas a nossa distinção português de roubar e furtar. Ganaf abrange roubar, abrange furtar e abrange tudo que está ligado a propriedades privadas. O que Deus está dizendo é não ganaf. O que isso tem a ver? Por que a propriedade privada é tão importante? E nós precisamos resgatar isso. Porque há inúmeras ideologias que muitas vezes tentam colocar na nossa mentalidade de que, na verdade, tudo é de todos. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura não é favorável a um coletivismo das propriedades. A Escritura sempre fez distinção entre aquilo que um tem, daquilo que o outro tem. E o fato de não furtar só faz sentido porque tem coisas que Deus dá para um, que Deus não dá para outro. E o fato de Deus dar para um algo e não dar para este, não dá o direito deste tomar daquele. Isso vem na contramão de um discurso igualitário. Isso vem na contramão das boas partes das políticas que nós vemos sendo empregadas, das boas partes dos discursos ideológicos, mas é isso que a Escritura diz, do direito da propriedade privada que a pessoa tem. Irmão, sabe por que isso acontece? Porque Deus nos fez para o trabalho. E aquilo que nós conquistamos de forma legítima pelo nosso trabalho é para o nosso desfrute. É para o nosso deleite. E é nosso. O outro não tem direito de pegar aquilo de alguma forma. Seja com armas, seja de uma forma um tanto quanto que capciosa, ou seja através de inúmeras relações de contratos, seja através de negócios e tantas coisas que muitas vezes as pessoas tentam imbuir a ideia de dar um jeitinho, de tomar aquilo que é do outro para ter para mim. E é isso que o mandamento vem para impedir. Furtar, irmãos, é ir contra a providência de Deus. Por que é um pecado? Por que Deus inclui isso nos 10 mandamentos? Porque sabia que a providência é a forma sábia como Deus governa todas as coisas. E a forma de Deus governar todas as coisas faz com que Deus enriqueça uns e não dê tanta riqueza para outros. Isso é da soberania de Deus. Ana declarou isso no seu cântico. E a providência de Deus mostra, então, que Deus dá coisas para alguém que eu não posso ter o direito de tirar daquela pessoa, porque foi a providência de Deus na vida dela. Quando alguém furta algo de alguém, a pessoa não está furtando apenas de uma pessoa, a pessoa está indo na contramão da forma como Deus fez. Deus deu aquilo para aquela pessoa, foi uma dádiva de Deus. Percebe que é mais amplo do que qualquer discurso moralista? Não adianta você apenas ter uma ética moralista, você precisa entender o princípio por detrás. E o princípio é que tudo é de Deus. E Deus deu coisas ao ser humano. E nós precisamos, então, respeitar a forma como Deus assim fez. Mas talvez você diz, mas e se eu, então, pensar no meu futuro? Tá, e aí você está pecando contra a providência de novo. Porque você está pecando contra a forma como Deus está governando a sua vida e vai suprir você de alguma forma. Sem ser através da lei de Gerson que está rondando os nossos corações. Irmãos, perceba que os 10 mandamentos é como se fosse
o núcleo central do qual desdobra as demais leis. Então, por exemplo, essa lei de não furtarás vai ser melhor desenvolvida no capítulo de número 22 de Êxodo. E eu vou pedir que projete, você não precisa, pode abrir também no seu texto, mas eu vou projetar aqui na tela, você pode acompanhar também essa leitura complementar. Olha Êxodo 22. Olha como que para Deus o que constituía furto, que para mim e para você talvez não fosse. Olha Êxodo 22, vamos ler? Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Percebe que o princípio de Deus já é um tanto quanto que diferente dos nossos. Se alguém roubar um boi, o texto diz, ei, você precisa pagar 5 para aquela pessoa. Você tem que restituir mais, porque foi algo grave o que aconteceu. Percebe que a forma de Deus agir é colocando a vítima e o ofensor, um diante do outro, e o ofensor reparando aquilo que aconteceu. Uma das coisas que é problemática na nossa nação, é porque muitas vezes as pessoas são divulgadas aí no jornal como tendo roubado tantos e tantos milhões, e de repente a pessoa, no máximo, fica presa um tempinho, depois está solto, e não há reparação. Alguém rouba um carro seu e se pegar talvez é preso, mas não vai ter reparação muitas vezes. O princípio na terra prometida era diferente. Era de reparar, porque a propriedade privada é importante. Percebe que aqui a gente encontra que a gente deveria valorizar e trabalhar em prol de leis que trabalhem essa ideia de indenizar o outro. À medida que a gente faz alguma coisa contra o outro, não basta apenas dizer perdão. Muitas vezes nós precisamos indenizar. E percebe quando você, muitas vezes, você não indeniza alguma coisa que você fez para com o outro, você está quebrando este mandamento. Olha mais. Olha o versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Então ele está dizendo, ei, o fato de roubar não dá o direito de tirar a vida do cara. Se for de noite, você pode, porque você está ameaçado. Você não sabe se ele entrou na sua casa para roubar. Sobre isso, nós estudamos no Não Matarás. Você pode olhar lá no site da igreja. Mas ele está dizendo, no caso que alguém roubou seu, você não tem direito de tirar a vida dele. Porque vida é maior do que coisas. Mas roubou, e aí? O que é que acontece? Deve ser restituído. Mas olha o versículo de número 2 ainda, o finalzinho. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha como é que é tão sério. Se alguém roubasse e não tivesse condição, então, de indenizar, ele roubou um boi, não tem como pagar 5 bois. Tá, então você vai trabalhar aqui durante um tempo para pagar. Isso é muito sério. E aquela pessoa trabalhava como um servo por causa de ter roubado algo de alguém. Percebe que Deus leva a sério a propriedade privada. Mas olha mais. Olha um outro tipo que você encontra aí no versículo de número 4. Olha o versículo 5, vamos ler? Versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal, de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Percebe como é que o não furtarás amplia? Talvez até agora você está tranquilo, tá? Mas se você tinha um boi, e você estava com o seu boi no seu pasto, mas de repente ele pulou a cerca, foi no pasto do vizinho e comeu. Aí você vai dizer, poxa, eu não tive culpa. Ok, você não teve culpa. Mas você tem que restituir. Afinal de contas, alguém perdeu uma parte do pasto. E diz, dê do melhor do seu. Irmãos, olha como que essa ética deveria reger. Por exemplo, quando eu e você nos envolvemos em acidentes de trânsito, teve uma época que eu me envolvi. Estava passando com um carro aqui na rua, o cara foi sair e bateu do meu lado. E aí, então, conversa vai, conversa vem, o cara falou, não, eu sou evangélico e tal, não precisa nem, não, sou evangélico, me dá aí, eu pego meu telefone, vão ir na oficina, fez o orçamento, falou, daqui a
semana que vem eu te ligo e vou pagar você. Não precisa nem fazer boletim, não, eu estou com um documento complicado, aquela coisa toda, né? E aí você evangélico não deveria estar com documentos complicados, é a primeira coisa, né? Mas beleza. Quem disse que o cara ligou? Aí eu liguei para o cara, quem disse que o cara atendeu? Mas é um cristão, até prega. Talvez ele até diz, Deus me deu de presente aquele negócio, não precisa nem pagar. Não é isso, irmãos, que nós cristãos somos chamados. Nós somos chamados a entender se algo aconteceu, mesmo que não foi a nossa culpa, mas foi negligência nossa, o boi é nosso. Vamos lá tratar com a questão. Você não tem boi, mas você tem carro, você tem filhos que podem ir lá e arranhar o carro de alguém, e tantas outras coisas. E a perspectiva é como você se relaciona com isso. Você acha que você pode deixar o outro no prejuízo tranquilamente? A Escritura diz, não, você não pode. Se você faz isso, você está furtando. Mas na lei de Gerson, o que alguém faz? Quando dá uma esbarrada, e se o carro está parado, ninguém está vendo, você dá uma olhadinha, dá do outro, e segue a vida. Essa é a lei de Gerson. Mas a lei de Deus diz, você precisa de reparar. Olha o verso 14 desse texto. Não, versículo 6, olha o versículo 6. Versículo 6 de Êxodo 22. Se romper o fogo, e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou os messes, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, pagará totalmente o queimado. Isso é propriedade privada, e a Escritura valoriza isso. Percebe, irmãos, que nós precisamos repensar como nós pensamos no que é justiça. Justiça tem a ver com reparação. Talvez você precise rever se você está sendo justo nos seus relacionamentos. Se você tem pensado no outro quando você se relaciona com ele. Percebe que Lutero, certa feita, disse que a verdade deste mandamento é que não podemos tirar vantagem sobre os outros, seja de que forma for. E deixa eu listar para você algumas formas bem contemporâneas nossas. Nós não vivemos muito com boi, nem com pasto. Mas nós vivemos em uma era de contratos, por exemplo. Você tem coragem de assinar um contrato sem ler as letras? Se não tem furto, se você está num relacionamento que isso não acontece, você pode assinar. Mas você sabe que você está num relacionamento onde as pessoas estão loucas para levar vantagem sobre você. Mas muitas vezes você é o outro lado da história. Irmãos, isso envolve coisas mais modernas como plágio, como direitos autorais, como fraude no imposto de renda, como fraude envolvendo vendas injustas. Aliás, alguém disse assim, que sobre negócios, se dá da seguinte forma, no mundo acorda o esperto e o tolo. Todos os dias acorda o esperto e o tolo. Se eles se encontrarem, vai ter negócio. O esperto vai levar vantagem. Essa é a visão de negócios da sociedade. Não é a visão bíblica. Você não pode levar vantagem sobre o outro. Eu não estou dizendo que você não possa ter lucro, isso faz parte da questão. Eu estou dizendo de vantagem. Lucro não é sinônimo de vantagem. Nem sempre você precisa lesar o outro para que você tenha lucro. Mas na nossa forma de pensar e de articular, na nossa sociedade, o grande vendedor é aquele que consegue vender um produto ruim por um preço elevadíssimo. Mas pensa nas relações trabalhistas. Será que funcionários roubam patrões? Sim, eu conheço de casos, mas eu não sou assim. Você realmente trabalha o tempo que você foi contratado para trabalhar? Ou você é aquele funcionário que na hora do trabalho está lendo a Bíblia? E dizendo, eu estou evangelizando, glorificando a Deus. Você está furtando o seu patrão. Mas inverte a questão. Você que é patrão, você realmente paga um salário digno? Você realmente paga quando o seu funcionário trabalha hora extra? Ou você pensa assim, não, sabe de uma coisa? É dever dele. Se ele não quiser, tem outros que querem. Isso não é a ética cristã.
A ética cristã, o trabalho dele é a forma de Deus suprir para ele. E quando você não paga aquilo que é devido, você está roubando daquilo que Deus deu. Percebe, irmãos? É muito mais amplo do que você roubar simplesmente. É você levar vantagem. É ir na contramão do sistema. Irmãos, se este mandamento fosse levado a sério, as varas de trabalhos de fóruns estariam muito mais sem processos. Em Canaã, se o Israel seguisse este mandamento, não teria muita briga nessa área. Ligações de telemarketing, você já recebeu? Inúmeras. Quase toda semana eu recebo umas 3, 4, dizendo, você é responsável pelo CNPJ da igreja? Eu digo, sou e tal. Aí começa. Então eu recebi uma ligação, várias vezes recebo essa ligação, dizendo, olha, a Vivo está com uma boa promoção e tal, por causa da série de questões aí, a igreja tem direito a um notebook. Eu falei, mas aumenta o preço? Não, não aumenta. Tem certeza? Não, não aumenta. Mas esse negócio dado é meio de complicado, né? Aí eu desliguei uma vez e falei, tá, vou ligar para a Vivo. Aí eu pedi a Carla, secretária da igreja, para ligar. A Vivo disse, não. Isso aí, na verdade, é um terceirizado que quer vender esse serviço, mas vai vir acrescido um valor. Vai vir acrescido um valor. Mas percebe, na fala passa como se não fosse. Assim é a nossa vida, irmãos. Mas o triste é que às vezes nós, crentes, entramos nisso. Nós, crentes, fazemos assim, relacionamos assim. Sabe uma área perigosa onde a propriedade privada é roubada? Através do próprio Estado. É aquilo que os estudiosos chamam de estadismo, que é quando o Estado onera o povo com uma série de impostos. Segundo a revista Exame, até o dia 31 de dezembro de 2019, naquele ano, então no ano de 2019, foram arrecadados 2,5 trilhões de impostos no Brasil. Será que o governo retribui isso com os serviços? Quando ele não faz isso, ele está fazendo o quê? Roubando, furtando. Mas a relação contrária também das pessoas para com o governo não é aquela relação que Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que tem de gente que só nega também está em números. E acha que é o governo apenas que rouba, quando é o ciclo vicioso de roubo. Irmãos, nós somos ladrões. Eu espero que você saia daqui ciente disso, que você é um ladrão, que você é alguém que rouba. Você não gosta de ser chamado assim, eu sei que não gosta, a gente gosta de usar outras palavras, né? Mas a palavra bíblica é ladrão. Mas eu gostaria de olhar com você a segunda lição. A primeira lição, então, é o respeito para com a propriedade privada. E a minha pergunta é, você faz isso? Você tem noção de que todas as vezes que você leva vantagem sobre alguém, você está roubando aquela pessoa? Isso precisa ficar claro neste mandamento. A segunda e última lição é que o mandamento mostra para nós o princípio da mordomia. Se quando eu disse da propriedade privada, talvez você se encheu de si dizendo, ok, eu tenho direito então de ter muitas coisas, é minha. Ela é sua em relação ao outro, mas ela não é definitivamente sua. Tudo o que você tem foi Deus quem deu. Se tudo o que você tem foi Deus quem deu, então pertence a Deus. Deus não deu a você. Ele apenas delegou a você a administração. E aí sabe o que acontece agora? Agora acontece o risco de você roubar de Deus. Como você rouba de Deus? Se você não cuida das coisas que Deus deu. A Escritura diz, por exemplo, que se uma pessoa visse um animal um tanto quanto que prostrado, doente, mesmo que fosse de um inimigo, ele deveria ajudar aquele animal, deveria cuidar do animal. Sabia que a Bíblia diz que o dia de descanso, o sábado, você deveria fazer com que o seu animal não trabalhasse? Porque o seu animal não pertence a você, pertence a Deus. E o animal era a força de trabalho daquela época.
E aí, quando você não dá descanso para as coisas que Deus deu, você está fazendo o quê? Furtando de Deus. Deuteronômio diz para nós que o boi não deveria ser amordaçado enquanto ele trabalhava. Enquanto o boi colhia o milho, tinha gente que gostava de colocar alguma coisa para tampar a boca, para que o boi não pudesse comer, para que pudesse sobrar mais milho. Deus diz, não pode ser assim, porque o boi foi dado a você para o trabalho, mas ele tem direitos também. Percebe como é que é tão diferente a ética bíblica? Você não é dono para fazer o que você bem entende das suas coisas. Você não pode tirar do outro, mas você também não pode usar aquilo que Deus deu de uma forma que não glorifica o próprio Deus. E aí então nós quebramos este mandamento quando a gente percebe que nós não usamos muitas vezes os talentos que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá para o trabalho. E nós preferimos o ócio, nós preferimos ficar muitas vezes nas costas de alguém. Isso é um pecado terrível, ao ponto de Paulo dizer, aquele que não trabalhe, que não coma. Quando eu e você somos, de certa forma, agraciados por Deus de ter capacidades tantas, nós simplesmente enterramos o nosso talento. Não é nosso, irmãos, é de Deus, foi dado a nós. Nós estamos roubando de Deus. E naturalmente que o texto de Malaquias vem ecoar para nós. Quando nós não dizimamos, o texto diz que nós estamos roubando a Deus. Você só rouba aquilo que é de alguém. Tudo é de Deus. De Deus é a prata e o ouro. Está com você. Davi diz, tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos, ó Deus. Você tem consciência disso? Sabe uma área que eu e você constantemente furtamos? O tempo. Tão precioso que Deus nos dá. O tempo que nós deveríamos usar para a glória de Deus, para o bem do próximo. Nós fazemos do tempo algo banal. Nós somos ladrões porque nós viemos de Adão e Eva. Nós somos ladrões, irmãos. A lei de Gerson está presente dentro do nosso coração. Mas qual é a solução para isso, pastor? Qual é a solução para lidar com isto? Vou pedir que projete o texto de Efésios, capítulo 4. Olha Efésios 4. Efésios, capítulo 4. Olha o versículo de número 28. Pedir que projete o verso 28. Vamos ler? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe como é que virou o eixo? Em vez de você entrar nos relacionamentos pensando em como você vai levar vantagem neste relacionamento, Efésios diz, muda o foco, ao contrário, você vai trabalhar para você ter com que dar para o outro, para suprir o outro, e não para você tirar do outro. Irmãos, o remédio para não furtar é o trabalho, e o remédio para não furtar é o trabalho para a glória de Deus, para o bem do próximo. Todas as vezes que você não faz isso, saiba que você está furtando. Deus dá a você mais do que você precisa, para que você tenha condição de ajudar alguém. Aquele que necessita, ele não tem o direito, percebe? A gente não está falando de direito. Ele não pode tirar de você, isso é roubo. Mas você tem o dever de estender a sua mão. Por isso que Paulo diz na igreja de Corinto, quando estava tendo uma demanda por justiça, e Paulo diz, ei, vocês estão brigando por justiça, sendo vocês dois crentes. Por que vocês não aceitem sofrer o dano? Irmão, se o primeiro ponto diz para nós do direito da propriedade privada, lembra, o mandamento está para dizer para você do seu dever, não para você agarrar nesse seu direito e sair daí colocando isso a goela abaixo dos outros. Não, o caminho de Deus é dizendo para você, cuide do direito do outro, e você, muitas vezes, supre o outro, abre mão. Mas como fazer isso em coração tão duro como o nosso? Irmãos, Deus nos fez para o trabalho. Tem um pastor que
diz uma frase assim: Deus não se agrada de ateu e nem de à toa. Então, Deus não se agrada de ateu e nem de à toa. Talvez você é adolescente e diz, tá, eu não furto, né? Eu estou tranquilo nesse negócio, eu não faço negócio, tudo com meu pai e minha mãe. Você estuda de fato? Ou você rouba os seus pais? Quantos jovens que o pai paga a faculdade e ele está lá na porta de um barzinho, está matando aula, ele está roubando o suor do pai e da mãe. Ah, irmão, se nós fôssemos contabilizar, nós roubamos tanto. A solução é se voltar para o trabalho que serve os outros. Mas a solução é a graça de Deus. É só a graça de Deus que transforma alguém que furtava em alguém que doa. É uma transformação radical. Alguém que tirava e agora alguém que soma. Como que isso é possível? Como que é possível tirar essa lei de gesso, inverter isso? Através da graça de Deus. A graça de Deus é manifestada ainda no Antigo Testamento. Porque lembra que eu disse para você que se alguém tivesse cometido algum dano ou tivesse feito alguma coisa que levasse prejuízo para o outro, e se ele não tivesse com que pagar, ele se daria em pagamento. E ele ficava lá trabalhando escravo. Até o 7º ano, que era chamado do ano sabático. E aí Deus, única e exclusiva por sua graça, cancelava a dívida das pessoas. E aquela pessoa que era um devedor, estava livre. Para ensinar desde o Antigo Testamento, que tem como reverter a maior dívida que alguém possa ter, através da graça de Deus. Isso acontecia no ano sabático. E o ano sabático era o descanso, que apontava para Cristo, que é o verdadeiro descanso, que é quem de fato paga as nossas dívidas. Sabe que eu e você que roubamos tanto de Deus, podemos ser libertos, podemos ser considerados inocentes, se nós estivermos em Cristo. É em Cristo que nós somos tratados. Aliás, você já parou para pensar como se dá a cena da morte de Cristo? No julgamento da morte de Cristo, tem Cristo e tem um ladrão, um Barrabás, um dos piores criminosos. E a pergunta é, quem vocês querem que eu vos solte, Cristo ou Barrabás? E o clamor do povo foi, solte Barrabás. Por mais que o desejo do povo tinha sido um desejo errado, mas manifesta algo para nós, irmãos. Que essa era a condição de toda a humanidade. Ou um justo que era Cristo, ou o pecador, o transgressor, o ladrão que éramos nós. De certa forma, eu e você éramos como Barrabás. E o triste é que se Cristo fosse solto porque ele era santo, Barrabás seria condenado. Você seria condenado. Eu continuaria condenado. Mas porque Cristo ficou em nosso lugar e um criminoso foi solto, nós podemos também ser soltos das nossas dívidas por causa de Cristo. Mas a cena de Cristo não apenas está presente com ele Barrabás, mas está presente na própria crucificação. Quando aprove o Senhor, pelos seus desígnios eternos, colocar o único homem que nunca cometeu um furto no meio de 2 grandes ladrões. Para que naquela cruz ficasse evidenciado quem é a humanidade. A humanidade tem um santo e todos os demais são ladrões. E nós deveríamos estar naquela cruz. Mas o santo estava lá em nosso lugar. E naquela cruz você lembra que tinha 2. Um destes ladrões olha para Cristo e reconhece em Cristo alguém inocente, alguém santo, alguém justo, alguém que tem um reino para dar. E ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aquele homem, outrora ladrão, ouviu de Jesus uma das palavras mais doces. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se aquela cena mostra para nós que só existe um santo e todos os demais são ladrões, aquela cena mostra para nós
que dos ladrões existe dois tipos. Os que se quebrantam diante de Jesus, e tomara que seja eu e você um deles. Ou aqueles que continuam rebeldes contra Cristo. Aqueles que continuam pensando em si, dizendo para Jesus, desça da cruz e livra-nos. Se você estiver naquele grupo, você continuará condenado. Mas se você estiver naqueles que viram em Cristo, o Santo de Deus, reconhece a sua condição, o ladrão disse, eu estou aqui porque eu mereço. Você pode ser mais um que ouça de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso quando Ele voltar. Irmãos, nessa noite nós vimos sobre este mandamento, não furtarás. Talvez você entre aqui achando que você é alguém muito bom, porque você não rouba. Você é alguém como eu, você é alguém como Adão, alguém como Gerson, que busca levar vantagem em tudo. Já parou como que você entra numa fila, o que você mais quer é dar um jeitinho de ser atendido primeiro do que os outros? Você diz, não, porque eu tenho muito compromisso. Não, você está furtando o tempo do outro. Já reparou como é que eu e você atrasamos os nossos compromissos? Agendamos com alguém e dizemos simplesmente, olha, eu vou chegar um pouco atrasado. Você está furtando o tempo do outro. Nenhum de nós podemos nessa noite sair daqui e dizer que nós não furtamos. Ganaf está diante de nós. A palavra hebraica é ganaf. Eu e você gostamos de levar vantagem. A solução para isso é a cruz. É a cruz de Cristo. A solução para isso é, uma vez transformados por Deus, voltar-se para o trabalho e para com a ajuda do próximo. Vamos orar? Deus, nessa noite nós fomos expostos, ó Deus, a este mandamento que rege a nossa ética, ó Deus. Deus, isso é tão profundo para nós, porque nós vivemos em um mundo que busca o tempo todo levar vantagens. Deus, aquelas letras minúsculas dos contratos muitas vezes revelam as armadilhas que as pessoas armam. Deus, e quantas vezes nós somos imbuídos pelo mesmo pensamento e nos fartamos na nossa mesa daquilo que deveria pertencer à mesa do outro. Nós roubamos aquilo que é do outro, ó Deus. Deus, nós somos pessoas que não pensamos em reparar o dano quando nós provocamos o dano. Por isso, ó Deus, traga quebrantamento a nós. Não deixe, ó Deus, que o crescimento do número de evangélicos não diminua o crescimento daqueles que estão com o nome negativado. Isso é tão terrível para nós, ó Deus. Deus, abençoe que nós possamos ver a preciosidade que é ter a vida transformada. Abençoe, ó Deus, que o nosso trabalho demonstre isso, que a nossa ética demonstre isso. Obrigado, ó Deus, porque aquela cruz deveria estar 3 ladrões e nós deveríamos estar em uma delas. Mas o Teu Santo esteve presente entre nós. Aquele que nunca furtou nada, deu tudo por nós, porque o trabalho dele foi salvar a nossa alma, salvar o nosso corpo, salvar as nossas vidas. Por isso, Deus, aceite o nosso clamor por um avivamento ético no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém.